Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Como eu tinha prometido, aqui vai o vídeo do profeta Sadhu Sundar. Eu vou tentar fazer este vídeo tentando me segurar, porque a primeira vez que eu vi este vídeo, eu realmente chorei bastante. Infelizmente, irmãos, as igrejas, não vou dizer todas, mas quase todas, talvez 90% das igrejas evangélicas, porque na Igreja Católica nem ao menos se menciona perseguição aos cristãos. Mas na Igreja Evangélica nós fomos ensinados, doutrinados que nós não íamos passar nada neste mundo. Que quando a tribulação começasse, que nós íamos subir, íamos ser arrebatados e quem ficasse atrás, olha. Com o passar do tempo e aqueles que realmente começaram a desligar-se daquilo que o homem estava ensinando e começou a aprofundar-se nas Sagradas Escrituras, nós começamos a ver versículos que realmente nos alertam e confirmam que nós vamos passar a tribulação. Se bem que estes versículos também eram ditos em algumas igrejas, mas eles diziam que quem ia passar a tribulação eram os judeus, não era nós, era só os judeus. Meus irmãos, preparem-se para chorar, como eu já disse, este vídeo vai ser bastante forte, isso é verdadeiro, o que eu vou dizer aqui não é história, isto foi relato verdadeiro, aliás, não é a primeira vez que eu ouço este relato e não é a primeira vez que eu ouço histórias parecidas com este relato, que eu já tinha visto um pastor uma vez contar uma história, mas dessa vez foi de pessoas na China que estavam contra a parede e eles iam matar e eles estavam dizendo para os cristãos negarem a Cristo e eles não queriam negar e eu vim que saí e depois vocês vão ouvir então o resto, o que é que aconteceu no vídeo, se bem que a história, o testemunho que eu vou contar aqui neste vídeo é um pouco diferente, mas vale a pena ouvir do princípio ao fim. Meus queridos irmãos, quero vos agradecer a vossa inscrição e eu espero que você esteja se preparando, alertando outros e a você também e preparando-se para aquilo que vai vir. Infelizmente, grandes coisas vão vir. Eu vou orar ao Altíssimo e depois vou ler aqui um versículo das Sagradas Escrituras e depois então eu vou traduzir este vídeo que é muito importante. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, glórias ao teu nome. Nós te damos graças, Pai Santo, Senhor, pela força que Tu nos dás. Quando este momento chegar, Senhor, nós sabemos que nas nossas forças, Senhor, nós somos fracos, mas Tu és forte, Senhor. Tua palavra diz que somos mais do que vencedores, Pai Santo, Senhor. Ajuda-nos neste tempo difícil que vai vir e que a gente nunca traga vergonha ao Teu reino, Senhor. Que a gente possa se mostrar firmes e fiéis, Senhor, seguindo a Tua palavra, Pai Santo, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão a ver este vídeo, Senhor, e fortalece-nos, ajuda-nos também a preparar os nossos filhos e os nossos netos para aquilo que vai vir, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome, em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach. Eu Te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, vamos então ver aqui. Eu vou pôr aqui um versículo das Sagradas Escrituras. Vamos ler então aqui alguns versículos das Sagradas Escrituras que se encontram em Lucas 21, que diz assim. Aqui diz, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. E aqui diz assim, e matarão alguns de vós. Ok, meus irmãos, antes dessas coisas, quais são as coisas? Está dizendo aqui, destes grandes terremotos e fomes e pestilências. Oh, irmão Lúcia, mas a gente estamos passando por pestilências e, irmãos, não é nada disso. Isso que está acontecendo agora é apenas um aperitivo, uma amostra. Mas a gente aqui nos Estados Unidos diz uma sample daquilo que vai vir. Agora eu vou fazer a tradução deste vídeo deste homem, que diz mesmo aqui, que é: prepare-se para a perseguição durante o reinado, o regime do Anticristo, por Sadhu Sundar. E então ele diz assim, eu sempre cito,
Portanto, ele sempre diz essa história de um verdadeiro incidente que aconteceu na Rússia nos anos 70, antes da queda do comunismo. 7 pastores foram presos e brutalmente torturados na Rússia para renunciarem à sua fé, mas eles nunca renunciaram e mantinham-se sólidos como rochas. Então o capitão da cela da prisão já estava aborrecido e cansado destes pastores, porque não importava o quanto eles o torturavam, eles não seguiam, eles não cediam, quer dizer, portanto, eles podiam torturar o máximo possível, mas os pastores estavam ali firmes como uma rocha. E então ele decidiu acabar com eles. Este era o último recurso. E então ele os mandou despir, ficaram nus, e fez eles marcharem pelo deserto da Sibéria. Quantos de vocês sabem que o lugar mais frio do planeta é o deserto da Sibéria? Imaginem, irmãos, descalços e nus, no deserto da Sibéria. E ainda por cima era o pico do inverno. Ele os despiu nus e fez eles andarem por quilómetros neste deserto da Sibéria. Enquanto os pastores caminhavam nus, o capitão e os soldados estavam usando casacos com muitas camadas feitas de penas de pinguim para os conservarem quentes, e os pastores andando e tremendo com tanto frio, e estavam se tornando azuis. Depois de caminharem por alguns quilómetros, chegaram a um lugar numa floresta onde tinha um enorme lago. O capitão disse aos 7 pastores para irem para a água e ficarem na água até à cintura. Vocês podem imaginar o frio que naquela água estava, era terrível. Isto era inverno. E além disso, como eu já disse, a Sibéria, o deserto da Sibéria é o lugar mais frio do planeta. Eu posso vos dizer, vocês não podem imaginar, vocês nunca imaginam. Os pastores estavam mergulhados na água até à cintura e estavam ficando azuis. E o capitão tinha 7 conjuntos de roupa bem quente diante deles. Portanto, os pastores estavam nus na água e o capitão tinha 7 conjuntos de roupa quente ali, porque eles fizeram uma fogueira. Ele fez uma fogueira, ele tinha aqueles 7 conjuntos de roupa e tinha algumas garrafas de whisky e vodka, tudo ali perto das roupas. E o capitão estava ali perto dessas roupas, sentado numa cadeira confortável, fumando um charuto com um copo de vodka na mão. E uma vez por outra ele gritava para os pastores: loucos! Vocês são loucos! Vocês querem morrer desta maneira? Saiam da água, ponham essas roupas quentes, bebam vodka. Vocês não amam a sua vida? Tudo o que vocês precisam fazer é dizer: eu renuncio a Cristo. Mas muitos pastores se moveram com essas palavras. E os soldados estavam vendo, eles ficaram azuis. E o azul estava subindo pelo corpo todo. E depois eles começaram a balancear de um lado para o outro, já prestes a morrer. Eles estavam assim já quase a morrer. Neste exato momento, os olhos espirituais do capitão abriram. E ele ficou chocado em ver 7 anjos descendo do céu, com coroas nas suas mãos. Cada anjo estava por cima de cada pastor. E este capitão comunista russo estava em choque. E mesmo no minuto em que os pastores estavam prestes a cair mortos, o anjo colocava a coroa na sua cabeça. O tempo perfeito. Assim que a coroa tocou na cabeça deles, eles caíam mortos, um a um. Todos os 6 pastores caíram mortos. E este capitão estava em choque com o que ele estava vendo. Os soldados não estavam vendo o que o capitão estava vendo. E ele viu o 7º anjo, parecia um pouco estranho. Lembra-se que eram 7 pastores e eram 7 anjos. Mas 6 pastores morreram. E ele diz que o 7º anjo estava um pouco... diz assim, ele viu que o 7º anjo parecia estranho, porque o anjo ia para cima
e para baixo, para cima e para baixo. E esse capitão estava vendo isso. Este 7º anjo parecia que estava como um ioiô. E ele disse, vocês já sabem o que é o ioiô. Subia e descia. Subia e descia. O capitão estava sem saber o que estava errado. Porque os 6 anjos não fizeram isso. Mais tarde o capitão descobriu qual era o problema. O problema era que o 7º pastor pensava em seu coração. É ver renunciar. E depois dizia, não, eu não devo renunciar. E a cada vez que ele pensava em renunciar, o anjo subia. A cada vez que ele dizia, não, eu não vou renunciar, o anjo descia. O anjo subia, o anjo descia. E isso aconteceu em que o anjo ia para cima e para baixo durante alguns minutos. Até que o pastor gritou. Até que o pastor gritou com toda a sua força. Eu renuncio a Cristo. Eu não vou seguir a Cristo mais. E eu acredito que o comunismo é verdadeiro. Ele saiu da água, rapidamente vestia aquelas roupas quentes, sentou-se na fogueira, começou a beber vodka para o manter quente. O capitão comunista, vendo isso tudo, ele viu que o anjo começou a subir para o céu. Vocês sabem o que é que o capitão fez? Ele despiu-se tudo nu, correu para a água, para o exato lugar onde estava o 7º pastor, e ele disse assim, eu acredito que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. E ele tomou o lugar do 7º pastor. Ficou lá até morrer e recebeu a coroa vitoriosa. E então, os irmãos que me perdoem. Meu Deus do céu. Meus irmãos, eu hoje de manhã eu estava lendo as Sagradas Escrituras e eu estava realmente meditando sobre este vídeo. Eu estava meditando e disse, tenho que fazer hoje o vídeo do pastor. Depois eu disse assim, Senhor, porque é que os teus filhos têm que sofrer, têm que ser martirizados, têm que ser mortos? Porque é, Senhor? Tu tens todo o poder, tu podias não deixar que nós sofrêssemos. E eu penso que muitas pessoas pensam da mesma maneira. Deus tem todo o poder, para que é que ele deixa que os filhos dele sejam martirizados, mortos? Ele podia muito bem somente aliviar a nossa dor e não deixar a gente morrer. E os irmãos sabem que o Senhor trouxe-me este capitão à mente, dizendo assim, os filhos de Deus têm que sofrer às vezes, não é? Nem todos são mártires. Os filhos de Deus, do Criador dos céus e da terra, têm que sofrer para conquistar o coração daqueles que são mais duros. Lembra-se que este homem era capitão, ele não era um soldado, ele era um capitão, ele era uma autoridade alta. Para ele receber aquela autoridade, este homem teve que fazer muita atrocidade. E lembra-se que por causa da vida daqueles que como é que é dizer, daqueles que não negaram, não é por causa daquele que ficou, o que ficou só perdeu, por causa daqueles que ele viu ali firmes e fiéis, tornando-se azuis, com tanto frio, mas nunca negaram o nome de Cristo. E então diz assim, ele, o profeta Sadhu Sandar, diz assim, deixa-me ler de novo, portanto o capitão despiu-se tudo nu, correu para a água, para o exato lugar onde estava o 7º pastor, e ele disse, eu acredito que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, e ele tomou o lugar do pastor, e ficou lá, claro, até congelar, até morrer, e recebeu a coroa. E o Sadhu Sandar diz assim, mas olhem para o pastor, ele estava tão perto de ganhar tudo, e ele pôs tudo a perder, tão perto, mas ele pôs tudo a perder. Ele diz assim, mas não somente nos tempos antigos que isso acontecia, há bem pouco tempo, recentemente, quando o ISIS estava espalhando terror em todo o Médio Oriente, um incidente parecido ocorreu. Ele diz, não sei se vocês viram, mas acho que era 7 ou 10 cristãos etíopes foram presos. E ele diz, vocês viram no YouTube eles
descendo pela praia, eles estavam todos vestidos de cor de laranja, e estes terroristas exigiram que eles renunciassem à sua fé, ou então seriam degolados. E então estes cristãos, eles não eram pastores, eles eram cristãos, eles não renunciaram, exceto um deles. E este disse assim: eu renuncio a Jesus Cristo. E ele saiu da linha da morte. E o capitão dos terroristas bateu nas costas e disse: muito bem, somente você é sábio. Olha só estes cristãos idiotas. E um por um foram degolados, decapitados. E então esse ex-cristão que negou a fé, ele foi congratulado pelo capitão dos terroristas. Então o capitão dos terroristas pôs o braço à volta dele e decapitou. E disse a ele não, ele disse a ele antes de matá-lo, ele disse assim: se você é capaz de trair o seu Deus, não vai levar muito tempo para você trair o nosso Deus também. E aí, olha, matou-lhe. Vocês sabem qual é a diferença agora? Este ex-cristão, ele também foi degolado, mas ele foi para o inferno. Ele não recebeu a coroa vitoriosa porque ele negou a Jesus Cristo. E isso é o que o diabo quer. E ele faz com você e depois ele mata-te. Vejam o que aconteceu com Judas Iscariotes, a mesma coisa. Ele renunciou ao Messias, Jesus Cristo, vendeu por 30 peças de prata, o diabo o usou e depois o que foi que o diabo fez? Ele o galardoou com a recompensa final. Portanto, Judas enforcou-se e morreu. Por isso, até o último suspiro das tuas narinas, segura a tua fé. Segura a tua fé. Mesmo que facas sejam postas ao teu pescoço, e mesmo que os soldados do anticristo estejam estrangulando o pescoço da tua filhinha, e você, pai e mãe, vendo isso, ou até mesmo você, avô, vendo a sua netinha, ou os seus netinhos. E depois o profeta Sadhu Sundar foi para a plateia, para as pessoas que estavam ali sentadas, e perguntou a uma senhora: você tem netinhos? E ela disse que sim. Qual é a idade da tua neta ou neto mais novo? E ela disse 8 meses. E ele disse: que bom, você ama ela? O que é que você faria se você visse eles estrangularem a tua netinha, mesmo em frente dos teus olhos? A mulher emudeceu, fiquei muda. Ele disse a ela: você não pode responder não, você é uma pessoa honesta e verdadeira. Esta é uma pergunta difícil, porque sejam netos ou bisnetos, se você os visse lutando pela vida, sendo estrangulados, o que é que você faria? Talvez vocês dois agora, portanto, eu estava-se a referir ao avô e à avó, ele disse: talvez vocês dois agora diziam: nós íamos permanecer fortes e fiéis. Mas quando chegar àquela altura, quando os teus olhos estiverem vendo essa situação, literalmente, vendo a sua netinha de 8 meses de idade, ou então se eles pegassem na tua netinha e atirassem contra a parede, isso foi o que aconteceu. Vocês procuram na história. Há uma profecia no livro de Amós que diz que vai acontecer de novo nos últimos dias. E que eles vão rasgar os ventres das mulheres grávidas. Mulheres grávidas vão ter os ventres rasgados, portanto a barriga, e eles vão tirar os bebés e vão tirar os bebés contra a parede. A cabeça deles vai partir em pedaços. Quando você vir seus netos, e filhos e bisnetos assim, será que vocês vão permanecer fortes e fiéis até ao fim? Será que você é capaz de olhar nos olhos e dizer assim: olha, lembra-te, faz-te conta que estás à frente da tua neta, da tua filha, e olha nos olhos dela e diz a ela assim: é só mais um minuto, e você vai ver Jesus. E talvez a tua neta vai falar contigo e vai dizer: vovó, não negue Jesus, só mais um minuto, e vocês verão Jesus. Isto não é imaginário, isto é real. E o que acabei de promulgar agora vai se tornar realidade.
e não será muito distante de agora. Por isso, nós devemos estar preparados, vocês devem estar preparados, vocês devem preparar os vossos filhos, vocês devem preparar os vossos netos para o que está por vir à nossa frente. Porque está escrito muito claramente nas Escrituras: aqueles que se recusarem a levar a marca da besta serão degolados. Por isso, há 8 anos atrás, o Senhor Jesus me disse a mim: levanta um exército de mártires e prepara-os. Prepara as criancinhas pequenas. Nós temos um canal de programa de TV que se chama Os Guerreiros. E neste programa eu tenho um grupo de crianças de 8 anos em que eu os ensino acerca da vida dos mártires. Nós treinamos e fazemos essas crianças ousadas e fortes, fazendo-os entender que a morte é apenas 1 minuto de aflição fugaz. Apenas 1 minuto. No próximo momento, eles já não estarão. No próximo momento, eles já estarão nas mãos de Jesus Cristo. Mas se você negar, você vai para o inferno. Por isso, preparem-se. Preparem seus filhos. Preparem seus corações, as suas mentes. Preparem-se. Irmãos, eu pensava de não chorar neste vídeo, porque já chorei 2 vezes. Quando eu vi o vídeo, eu chorei muito e fiquei em soluço. Depois, quando fiz a tradução, a maneira que chegava aquela parte do capitão, eu também chorava. E vou dizer uma coisa aos irmãos: como é que nós vamos reagir quando nós nos confrontarmos com essa situação? Porque eles vão acontecer. Essa situação vai acontecer, infelizmente. E do jeito que as crianças estão tão despreparadas, meus irmãos. Antigamente, os cristãos verdadeiros, eles preparavam os seus filhos. Eles falavam das Sagradas Escrituras, eles diziam que se eles negassem a Cristo ia para o inferno. Hoje em dia, meus irmãos, eu tenho a certeza que alguma irmão está a ouvir este vídeo e são cristãos e têm netos e dizem: nunca vou dizer isso aos meus netos, nem aos meus filhos, não os quero assustar. Tenho quase a certeza que esta palavra vai sair na mente ou na boca de algumas pessoas. Se você não os quer assustar, assustados mesmo vão ficar eles quando se depararem no inferno e já não há volta. Eu já falei com os meus netos e explicar isso a eles, os meus filhos então, graças ao Altíssimo. Os irmãos que acreditam que eu às vezes digo assim aos meus filhos: vocês que digam assim uma coisa que vocês aprenderam ultimamente nas Sagradas Escrituras, eu fico assim, de boca aberta com aquilo que eles me dizem. Porque eles são treinados nas Sagradas Escrituras, eles leem todos os dias as Sagradas Escrituras. Estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Será que nós próprios, será que nós estamos preparados para esta perseguição que vai vir? Especialmente porque nós fomos criados a pão de ló, em berço de ouro, na parte cristã. Não se preocupe, não se preocupe. Quando chegar aquela altura, a gente vai para cima e quem ficar aqui embaixo, olha, que se lixe. Não é assim que as Sagradas Escrituras nos ensinam. E eles não estão falando acerca da perseguição que vai vir e que alguns vão ser mortos. Eles não estão falando sobre os judeus, porque os judeus não leem a Bíblia. Eles leem lá a Cabala e aquilo que eles querem ler, o Torá. Meus queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu já disse isso várias vezes, vou dizer mais uma vez e com isso eu vou terminar o vídeo que eles já estão um bocadinho grande. Eu às vezes digo: meu Deus do céu, estes muçulmanos, os muçulmanos que não adoram o verdadeiro Deus, o Deus dele é mau, manda matar os não fiéis, etc. E eles tratam as mulheres como se fossem lixo, os filhos também, etc. Mas estes homens e mulheres, eles treinam os seus filhos para morrer ou viver, não negarem o nome do seu Deus. A palavra do Senhor diz para nós nem ao menos mencionarmos o nome destes deuses nas nossas bocas. Por isso eu não disse o nome do Deus deles. Mas eu tenho a certeza que você deve saber que eles, quando matam alguém, eles dizem aquele nome, eles gritam, o grito de guerra deles é o nome do Deus deles. Eles ensinam as criancinhas o Alcorão.
que é a Bíblia deles. Eles ensinam às crianças, as crianças lhe passam tempo a ler, as crianças estão preparadas para a morte. Nós estamos tão errados, meus irmãos, tão errados e tão despreparados. Eu vou terminar por aqui. Que o Altíssimo vos abençoe, que o Altíssimo vos capacite e que a gente possa ter coragem suficiente para, através de amor, capacitarmos os nossos filhos e a nós daquilo que vai vir. Grandes coisas vão vir. Estás preparado?